Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Bom, que dizer de mais este dia? Mais um dia em que vamos dar alguns passos nessa nossa jornada. A Jumara, Jornada Única de Mulheres Ancoradas na Razão e no Amor. Uma jornada que foi pensada em homenagear as mulheres nesse mês tão querido de março. E sabemos que a grande realidade é que março não é só o mês da mulher. Março é só mais um mês no nosso ano, porque o mês da mulher são todos os meses de todos os nossos anos, de toda a nossa vida. A mulher é uma das grandes razões para que nós, homens, estejamos por aqui. Então, quero, nesse momento, lembrar que o grande objetivo dessa jornada é levar a todos conhecimento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional, com uma grande parcela de solidariedade. Solidariedade essa que nós estamos aqui destinando ao GAC, o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. E para quem estiver nos assistindo por meio do YouTube, para quem estiver nos assistindo por meio do Facebook, vocês têm bem aí ao lado de vocês um QR Code. E esse QR Code, printa essa tela, manda ela aí para amigos e você se utilize desse QR Code, dessa tela printada de vocês, para vocês acessarem aí a conta do GAC, permitindo-lhes fazer uma doação a eles do valor que vocês acreditarem serem o ideal, o confortável e o que vale fazer bem, doar a essa causa de combate ao câncer, que é tão e tão nobre. E vocês devem, para quem aí não está nos acompanhando, estar se perguntando, por que Jumara? E eu lhes digo, Jumara, que dá nome ao evento, que dá nome a essa nossa jornada, foi a minha sogra. Uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa fantástica e que, infelizmente, há 2 anos atrás, faleceu acometida de um câncer. Então, em virtude disso, é que nosso evento tem e recebe o nome dela. Só que, além disso, eu tive muitas outras pessoas importantes que passaram por minha vida, algumas mulheres, essas as quais também tiveram aí o acometimento de câncer. E eu sei que muitas e muitas famílias também tiveram esse inconveniente, essa perda. Então, por isso que eu peço a vocês, não deixem de doar. E dando continuidade aí ao que nós traçamos por objetivo para com essa jornada, hoje a gente vai falar de um tema muito importante e um tema muito bacana. Que tema é esse, gente? Vamos lá! A importância do autoconhecimento na gestão de carreira. Caramba! O que é isso? E para falar disso, eu trouxe uma pessoa que é extremamente especialista na área, um grande conhecedor e uma pessoa que eu tenho uma admiração ímpar por conta de toda uma história, de toda uma carreira que foi construída. Mas eu não vou nem ficar falando aqui, eu vou deixar que ele nos fale. Lincoln, por favor, você está por aí? Vamos lá bater um papo? Bom dia, meu amigo. Oi, César. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, ótimo dia para você. Ótimo dia para nós. E olha, já te agradeço de antemão por estar aqui nesse horário conosco. Sei aí dos seus compromissos, sei aí da sua agenda bastante cheia. E faz um favor para a gente, para que eu possa honrar as pessoas que estão nos acompanhando aí por essas diversas plataformas e também por aquelas que vão nos assistir. Se apresenta para a gente, por favor. Muito bem, César. Eu me chamo Lincoln Firosman, eu sou responsável pelas operações da LATEF, consultoria e treinamento de luxo para toda a América Latina e Caribe. A gente atua com empresas públicas, privadas e de economia mista, já são mais de 10 anos atuando nesse mercado.
Eu sou historiador de formação, né? A minha primeira formação foi em História, depois eu fiz uma pós-graduação em Administração, com ênfase em Recursos Humanos, fiz mestrado em Planejamento Urbano, estou no último ano do doutorado na área de Ciências Sociais Aplicadas e no primeiro ano aí da Faculdade de Psicologia. E mentor de carreira, nos últimos anos eu tenho acompanhado alguns executivos brasileiros e sul-americanos aí em projetos voltados para autogestão e desenvolvimento, seja dele, seja da equipe, ou mesmo da área de desenvolvimento da unidade de negócio da qual ele participa. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho que a gente vem construindo aí nos últimos anos. Que bacana! Rapaz, que dizer para você, né? Vamos lá. Consultor, professor também, né? Professor também. Mentor. Mentor de carreira. E aluno. E aluno. Caramba, né? É aquela trilha, né? O aprender, desaprender e reaprender sempre. Que legal. Bom, eu já fico fascinado com esse currículo que você tem, mas vamos fazer o seguinte, né? Hoje aqui, e esse nosso momento aqui nessa jornada, é propiciar aos outros, né, aqueles que nos assistem, né, a possibilidade de conhecer e saber mais. E aí você trouxe um tema para nós que é algo fantástico, né? E eu queria saber, primeiro, como é que você pode caracterizar o autoconhecimento? O que seria isso? Muito bem, César, essa é uma pergunta muito simples assim de responder, porque o autoconhecimento é um processo muito endógeno, né? A gente passa por uma transformação muito grande ao longo das nossas vidas, motivadas pelas questões sociais, pelas questões ambientais, o ambiente pelo qual você está inserido, pelas questões que te constroem enquanto pessoa, né? Então, o autoconhecimento ele é um exercício contínuo que a gente vai fazendo durante a nossa existência, não é algo muito simples, não. Mas, em linhas gerais, eu posso dizer para você que o autoconhecimento tem muito a ver com uma mentalidade aberta de quem, justamente, aí retomando um pouquinho do que eu tinha dito anteriormente, tem essa perspectiva de que a vida é um eterno aprender, desaprender e reaprender, não é? Que não existe um ponto final, né? Existe um ponto e vírgula, existe uma vírgula, existe 2 pontos, mas um ponto final, não. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, quando a gente fala em gestão de carreira, por exemplo, isso é um assunto que suscita muitas dúvidas de diferentes profissionais, né? Então, muitas vezes, desde quem está começando a carreira profissional, até quem já tem uma carreira consolidada. Há um tempo atrás, eu fiz um processo de mentoria com um executivo brasileiro muito conhecido, que comanda um dos maiores hospitais da América Latina, e no alto da sua carreira, dos seus 70 anos, ele me contava um pouco como é importante investir no processo do autoconhecimento, né? Que a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente sabe tudo, e aí, de repente, a gente descobre que a gente ou não sabe nada ou sabe muito pouco. Porque quando a gente acha que a gente tem todas as respostas, é aquela história, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, o autoconhecimento é um exercício contínuo. Eu diria que se você que está nos assistindo, se você que pensa na gestão da sua carreira hoje, consegue olhar para ela como um fenômeno dinâmico, híbrido, que não é estático, acho que você já consegue pensar no exercício do autoconhecimento. Que bacana isso, hein? Pensar que o autoconhecimento é algo que acontece diariamente, né? Nós temos essa possibilidade diária de aprender coisas novas, de nos desenvolver. E gestão de carreira? O que é isso, gestão de carreira? Olha, César, a gente vem discutindo carreira, assim, com uma ênfase maior no começo desse século, né? No começo dos anos 2000. Isso porque, quando a tecnologia chega de forma um pouco mais, digamos assim, distribuída para a população, óbvio que a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso ainda, mas quando ela se populariza como um instrumento de acesso, de conexão, a carreira ela muda porque a tecnologia faz essa transformação, a gente sai da máquina de escrever e vai para o teclado, né? Então tudo começa a mudar muito a partir desse cenário. E falar na autogestão da carreira, ou falar na carreira enquanto um fenômeno dinâmico, híbrido, constante, é olhar para um movimento que não tem pausa.
porque desde o começo desse século, as pessoas começaram a entender que a carreira ela é uma responsabilidade sua, do indivíduo, e não da empresa, não do, sei lá, do teu chefe, do teu gestor ou de qualquer que seja a situação. E quando a gente ganha esse protagonismo, né, quando a gente passa a ter esse senso que a gente chama de accountability, que você se torna o dono, você gerencia a sua própria carreira, o cenário muda, porque você passa a ser protagonista das suas escolhas, sejam elas certas ou erradas, o maior responsável por elas é unicamente, exclusivamente você. É claro que a empresa pode dar um empurrãozinho, é claro que uma área de educação corporativa pode te ajudar, te oferecendo programas de desenvolvimento, de gestão, de autoconhecimento, mas a carreira ela é sua, você não empresta ela para ninguém. E nesse momento de pandemia, a carreira ela ganhou um ressignificado. Eu sei que essa é uma palavra que está sendo muito utilizada e que ganhou esferas assim, inclusive gramaticais muito bonitas, né, na sua estética, mas essa ressignificação passa pelo momento que nós tínhamos como certeza daquilo que eu gostava de fazer, daquilo que eu entendia que era bom, que me trazia felicidade, e de uma realidade que mudou, né? Eu vejo muitos executivos me dizerem que não era normal ficar 3 horas parada na marginal, para quem mora em São Paulo, não é normal viver de ponte aérea, né? Então, cada hora, cada dia da semana, cada semana você está numa cidade, num estado, num país diferente. Eu vivenciei isso muito tempo, como a gente atua na América Latina toda, então era muito comum. Até ontem mesmo eu estava conversando sobre isso. Às vezes eu saía da minha casa às 4 horas da manhã, levantava 3:30 da manhã porque tinha que correr para o aeroporto. Muitas vezes ia para outros estados, países e basicamente ficava dentro do hotel fazendo um trabalho ou na empresa, e aí você só via o trajeto pelo táxi ou pelo carro de aplicativo ali, transitando de um lugar para o outro, e aí você começa a perceber que dá para fazer tudo isso, mas sem, entre aspas, ter que se matar, né? No sentido de ter que despender da sua saúde para que as consequências possam aparecer anos mais tarde. Então, a pandemia trouxe um sentido de ressignificação para aquilo que as pessoas entendem como sendo o que é a gestão da minha carreira. A gente tem uma pesquisa global que foi publicada no final do último trimestre do ano passado, que mostra que, globalmente falando, os países avaliados, e o Brasil era um deles, você tinha uma média global de 50%, 52% da população repensando a carreira na pandemia. No Brasil, esse número chegou a ser 75%, a gente só ficou atrás da Índia. E isso tem uma explicação, né? Tem uma explicação de uma geografia urbana, em que o cara mora num determinado bairro e trabalha no outro, ou mora numa cidade e trabalha numa outra. Vamos imaginar quem é do Vale do Paraíba, você mora às vezes numa cidade mais ao norte da região, mas trabalha numa cidade mais ao sul. Então, isso tudo fez as pessoas entenderem que, opa, eu consigo ser feliz, eu consigo produzir, eu consigo ser gestor da minha carreira, mas sem ter que abrir mão de qualidade de vida, de saúde emocional, porque e eu posso afirmar, de tudo que eu tenho visto, seja no campo científico ou no campo empresarial, é a década da doença da saúde mental. As pessoas vão adoecer muito mentalmente, emocionalmente, nível de depressão, transtorno de ansiedade acelerada. Isso vai acometer muitos profissionais, porque a gente começou a entender que existe uma outra dinâmica que passou a fazer parte desse movimento que é a carreira, que é, como eu disse, algo dinâmico, extremamente híbrido e que faz a gente repensar na tomada de decisão das escolhas que a gente faz para a nossa vida profissional. Caramba, hein? Ouvindo você, me veio aí à cabeça justamente essa problemática geográfica que nós vivenciamos de uma forma tão, diria, exacerbada em quase todo o nosso país. Né? Em especial as grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, em que você tem ali um grande fluxo, né, de veículos, um grande entrave nas vias rodoviárias, e que nos fazem muitas vezes ter um desgaste muito grande, né, enquanto profissional, vou dizer, né, porque você tem o deslocamento da sua casa até o seu emprego, que vez por outra é tão grandioso que te gera um desgaste absurdo. Né? E aí, pensando essa questão de gestão de carreira que você disse, que é algo muito mais
voltado a nós nos preocuparmos e não a empresa, e talvez essa confusão se dê porque muitas empresas têm planos de carreiras estabelecidos, né? Então, talvez dê a impressão de que, eu estou dentro daquela empresa, eu quero me estabelecer naquela empresa, e por isso eu tenho que seguir o que a empresa determina, né? E aí esse desgaste mais essa acomodação estabelecida pelas organizações talvez gerem essa situação toda das pessoas não entenderem que depende dela a carreira, depende dela buscar se desenvolver. Será que teria alguma coisa a ver ou eu estou indo por uma linha errada? É bem por aí. Veja, César, quando a gente fala na carreira olhando para a organização, né? Então, toda empresa normalmente costuma ter uma política de desenvolvimento de carreira, né? Obviamente que, a depender do tamanho da empresa, se é uma empresa de capital nacional, de capital estrangeiro, isso tudo influencia para como a empresa olha para a carreira. Mas existem alguns pontos importantes que a gente pode analisar, que não é necessariamente a carreira, mas os tipos de carreira que você vai escolher dentro de uma carreira organizacional. Então, por exemplo, quando a gente fala em tipos de carreira, existem muitas, mas a gente pode dizer aqui que os modelos de carreira em X, Y e W e híbrida, digamos assim, são os modelos hoje que a gente mais escuta falar dentro das organizações e que mais faz sentido para muitas pessoas. Quando a gente fala numa carreira em Y, por exemplo, né, quando a gente olha para a consoante Y e a gente percebe o sentido da bifurcação, né, porque a consoante ela tem uma linha comprida, imagina lá a consoante, ela faz assim, né, então ela se divide, ou ela vai para um lado ou ela vai para o outro. Quando a gente está falando carreira em Y, por exemplo, a gente está falando entre você escolher um tipo de carreira em que você segue num caminho enquanto especialista ou num caminho enquanto gestão. Então, para muitos profissionais, a carreira em Y ela é um fator decisivo porque tem mais pessoas a depender da área de trabalho. Vamos imaginar aqui uma área de tecnologia, por exemplo, onde é mais comum, eu não estou dizendo que só encontra-se profissionais assim, mas é mais comum encontrar profissionais que optem pelo sentido do especialista e não da gestão. Então, ele é muito bom tecnicamente naquilo que ele faz ou naquilo que ela faz, mas não necessariamente ele ou ela quer gerenciar uma equipe, quer gerenciar um departamento, quer gerenciar ações que envolvam um grupo ou uma coletividade dentro da companhia. Então é comum você ter nessa modalidade da carreira em Y pessoas que se identificam com essa vertente. Então, eu sou especialista do especialista do especialista, mas assim, sou feliz com o que faço, não me deu uma equipe, não me deu uma unidade de negócio, eu não quero gerenciar, o que eu gosto de fazer é o meu trabalho. E está tudo certo. Em contrapartida, num outro sentido do caminho da carreira em Y, você tem o que a gente chama da carreira da gestão. E quando a gente olha para a gestão, é diferente, porque você encontra perfis profissionais que querem justamente gerenciar, que querem justamente fazer a gestão, seja do negócio, seja das pessoas, seja dos produtos, dos serviços. Então, é um profissional que precisa desenvolver habilidades, digamos assim, mais softs, né? Quando a gente fala no termo soft skill, então habilidades mais de comportamento, porque são essas habilidades que vão ajudar ele ou ela na gestão daquele movimento que vem sendo feito, né? Olhando mais uma vez para essa modalidade de escolha de carreira. Então, pensa que dentro de uma organização existem empresas que possibilitam com que um profissional alinhe o tipo de carreira que ele quer com o que a empresa tem a oferecer. Mas muitas empresas não têm a opção de oferecer isso. Então é assim, você tem que fazer o que tem. E de Né? acordo até mesmo com a personalidade da pessoa, né? Como você citou, se eu sou mais introvertido, mais extrovertido, se eu gosto mais de lidar com coisas ou com pessoas, né? Me veio à cabeça aqui, fui bancário por um bom tempo, e o banco trabalha muito bem essa carreira em Y, né? Você entra lá em cargos bem operacionais, em determinado momento da sua carreira dentro do banco, você tem que optar ou pela área administrativa ou pela área gerencial. E aí, isso não significa que depois você não possa fazer lá uma transição de uma área para outra, mas chega um determinado momento em que você tem que optar por uma ou por outra. Bem bacana isso, né? Evidenciar isso e a pessoa ter a visão
desta possibilidade e traçar de acordo com a sua personalidade os melhores caminhos, ajuda bastante, né? A instituição financeira, ela sempre teve essa prerrogativa, né? Eu sei porque pessoas próximas a mim trabalharam muitos anos em banco e me traziam um pouco do que você está contando. Mas a carreira em Y, ela ganha muita força na indústria, né? Porque na indústria, muitas vezes, você tem um profissional que tecnicamente, operacionalmente falando, então olhando para hard skill, que é aquela parte que a gente aprende na escola, com certificação, com curso, né? O nível de proficiência que você tem num determinado idioma, e que ele era tão bom, que para ele dar um passo de crescimento dentro da área em que ele atua, ou atuava numa indústria, ou ela, muitas vezes a indústria dizia, olha, agora para você dar um salto na carreira, você precisa gerenciar, você precisa fazer a gestão de um departamento, você precisa fazer a gestão de uma planta, e aí a carreira em Y, ela ganha essa força que depois ela vai, digamos assim, se espraiando para outros campos de atuação no mercado profissional. Mas quando você conta para mim, por exemplo, que dentro da instituição financeira, mesmo que você tenha escolhido, né, dentro da carreira Y, a parte técnica, da habilidade técnica, o comportamental, mas depois elas se cruzam, é que nasce o modelo da carreira em W, que é um tipo de carreira muito comum, que ganhou muita força nos últimos anos, eu diria talvez nos últimos 5 anos, porque a carreira em W, César, seguindo a mesma lógica da consoante Y, que faz uma bifurcação, a consoante, a palavra, a letra W, ela faz o que a gente chama de um movimento ascendente e descendente. Então, há momentos na carreira em W que você se encontra na parte da consoante em cima e, às vezes, parte da consoante embaixo. O que significa isso, né? Claro, eu estou tentando explicar de uma forma, assim, bem didática. Significa que existem momentos na sua carreira, quando a empresa tem uma modalidade de tipo de carreira que permite você escolher esse tipo em W, que ora você faz gestão, ora você é especialista. Então vamos imaginar o exemplo de um profissional de TI, né? Alguém mais introspectivo na maioria das vezes, mas eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Então vamos imaginar uma profissional da área de TI que adora o que faz, que ama o que faz, que tecnicamente é esplêndida naquilo que faz, porém ela tem, em alguns momentos, na gestão da carreira dela, esse desejo de gerenciar, de capacitar, de desenvolver outras pessoas. Então, ela está dentro de uma unidade de negócio, onde ela é especialista, então ela tem aquele modelo tradicional do Y, mas vamos imaginar que a empresa abriu uma unidade de negócio nova, lá no norte ou no nordeste, ou em qualquer outra região do país. E ela, sendo uma especialista, mas olhando para uma carreira em W, ela diz, olha, esse não é o meu foco, mas por se tratar de uma implantação, e como eu conheço muito de sistema, e sei que existem determinadas peculiaridades para quem vai fazer essa modalidade de trabalho, eu me coloco à disposição da empresa para ir fazer essa implantação por 90 dias, para treinar todo o time, capacitar toda a área, ensinar todo o sistema e voltar para a minha unidade de negócio. Então, veja, se a gente for pensar no sistema em W, ora ela está fazendo a parte dela de especialista, né, alguém que é detentora do conhecimento técnico, mas ora também ela está ali capacitando, treinando, desenvolvendo pessoas, selecionando quem vai trabalhar no time, porque ela já sabe qual é o perfil mais adequado para aquela modalidade. Então, algumas empresas entenderam que os tipos de carreira, às vezes, são mais relevantes do que necessariamente aquele modelo mais estático, ortodoxo, né, que nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Bom, então esse seria o modelo em W, né, a gente olhando para o modelo Y e o modelo em W. E quando a gente pensa no modelo híbrido, aí ele já vem para confundir a cabeça da gente, porque o modelo híbrido, ele não ganhou força por conta do ensino híbrido, do trabalho híbrido, que se popularizou na pandemia, né. O modelo híbrido, se você der um Google aí, você vai ver que já existem, não artigos científicos, né, mas já existem, por exemplo, artigos na área do mercado de trabalho, na área do capital humano, da gestão de pessoas. Esse termo ele já é usado desde 2016, 2017, quando a gente dizia que a formação profissional ela não precisa perpassar por uma única formação acadêmica, né? Então, assim, veja, eu sou historiador. Enquanto historiador, eu poderia ser alguém que poderia seguir por uma linha, né?
a linha da pesquisa, a linha da academia, que eu segui por um determinado momento. Mas quando eu saio da área de historiador, da área das ciências sociais aplicadas, por exemplo, né, ali do planejamento urbano, e eu vou para a saúde, como a psicologia, por exemplo, e faço uma mudança de 180 graus, é porque eu estou olhando para um sistema híbrido em que essas áreas de atuação, elas se conversam. Então, o sistema híbrido é quando eu entrelaço formações diferentes, porém complementares. Então, nada impede, por exemplo, alguém com uma formação na área da saúde ter uma forte vocação, uma atuação na área da humanas, porque elas se complementam. Então, a carreira híbrida, ela é justamente isso. Nós somos educados, ou fomos educados, César, e essa é uma crítica à educação mais tradicional, a gente se preparar para o vestibular e não para a carreira profissional. Então, quando você se prepara para o vestibular, você está muito mais preocupado qual é a escolha profissional que você vai fazer do que necessariamente o que aquela escolha se conversa com o seu propósito de vida. Até porque a gente é novo, você está com 17 anos. Às vezes tem alunos que com 16 para 17 terminaram o ensino médio e já se vê naquela pressão de ter que escolher qual é a carreira que ele ou ela vai seguir. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheira, você tem que ser enfermeira, professora, arquiteta, sei lá, e por aí vai. Às vezes isso não é o mais importante, né? Às vezes o mais importante é você parar por um tempo, e aí tem uma coisa muito interessante, a gente vê muito ano sabático feito por executivos mais sêniores nas organizações, né? Então, o cara está ali com, sei lá, 20 anos de companhia, e aí ele vira para a empresa e fala assim, ó, preciso tirar um ano sabático, vou, sei lá, revisitar meus valores, entender quem eu sou e voltar. E isso se popularizou muito no mundo executivo. Mas a gente tem visto um movimento do ano sabático no final do ensino médio, que é quando aquele ser em formação, do ponto de vista de escolha, né, o adolescente, ele precisa tomar uma decisão importante que vai consubstanciar as escolhas profissionais para os próximos anos, e aí vem a pressão da sociedade, pressão dos amigos, pressão do vestibular, pressão de que ele tem que passar em universidade tal e não na Y, e aí isso acaba fazendo com que ele tome uma decisão precipitada, por isso que no primeiro ano de faculdade, normalmente, você tem uma porcentagem muito alta de desistência no primeiro ano, e isso para todas as carreiras, médico, advogado, psicólogo, professor, biólogo, sei lá, as mais diferentes profissões, porque ele não teve tempo, ou ela não teve tempo de escolher. Então, na carreira em híbrido, ou modelo de carreira em híbrido, ela te diz o seguinte, olha, não se preocupa, você escolheu, sei lá, psicologia, mas está na dúvida, vai, segue, continua, vai se esforçando para entender o que aquela profissão se conversa com os seus valores. Porque nada impossibilita você amanhã de ter formações complementares que, enquanto psicólogo, por exemplo, vão te ajudar a ter uma visão que talvez você não teria se não tivesse essa formação. Então, nada precisa ser, volto a dizer, um ponto final, né? Puxa, escolhi, agora eu tenho que seguir. Você pode mudar no meio do caminho ou você pode complementar. E aí o modelo híbrido, ele te dá essa liberdade de você ter clareza de que as áreas de atuação, elas vão se conversar cada vez mais. Eu converso muito com profissionais da área de recursos humanos e eu digo para eles o seguinte, olha, hoje, quando a gente pensa numa carreira híbrida, isso de um modo geral, não só para quem trabalha na área de recursos humanos, mas existem alguns conhecimentos, naturezas de conhecimento que complementares ou se complementando vão te dar essa visão mais ampla. Direito, a área que envolve gestão de projetos, a área que envolve a gestão da saúde das emoções, então a parte emocional, a área que envolve o conhecimento financeiro e a área que envolve gestão de projetos Lean, por exemplo, né, ter uma mentalidade enxuta, a indústria 4.0, então essas áreas todas, elas se conversam com quase todas as profissões. Hoje eu vejo médico, diretor de hospital fazendo pós-graduação em gestão de processos Lean, que até 5 anos atrás só engenheiro fazia, né? Hoje eu vejo engenheiro estudando recursos humanos, porque ele chegou numa determinada formação, hard, que ele precisa gerenciar uma equipe, e ele precisa ter conhecimento ali emocional, intelectual, que permita ele navegar nessa área. Então, olhar para os tipos de carreira, seja em Y, seja em W, seja híbrida, é uma perspectiva importante para quem está nos assistindo.
Que bacana, né? E eu vou seguir do final para o começo, né, da sua fala. Você deu o exemplo do engenheiro que de repente vai estar fazendo ali uma pós-graduação, uma especialização em recursos humanos. Talvez a ele falte a área da engenharia, né? As áreas de engenharia, elas são muito técnicas, né? Como você colocou, são muito hard. E aí, quando a gente pensa recursos humanos, a gente está pensando em um grande arcabouço e um conjunto de ferramentas que nos permitem o conhecimento das pessoas, da condição a qual as pessoas se portam, se colocam ou propriamente vivem dentro das organizações e fora delas também. E você colocou também a questão do ensino, né? Essa pressão que muitas vezes nós colocamos aos nossos filhos, que os pais, né, depositam ali muitas vezes esperanças, né, de um futuro mais próspero, um futuro melhor aos seus, por ou não terem tido, ou por não terem se oportunizado, ou por não terem escolhido propriamente, né? E aí essa questão do gerenciamento de carreiras hoje, né, com grandes possibilidades de algo mais híbrido ou mesmo com uma formatação em W ou ela em Y feita pelas organizações, isso tudo me leva a pensar que, de novo, lá no início da conversa, tudo isso vai demandar o autoconhecimento, né? Vai demandar que a pessoa ela tenha a clareza, né, do que você colocou como sendo valores, né, ou podemos até interpretar de uma forma mais simplista como desejos que ela tem para com ela. Né? Eu vou me recordar aí de mim. Eu tinha o desejo grandioso de fazer medicina, mas lá atrás não havia condições de eu fazer. Eu não tinha condições financeiras para fazer. Vestibulares eu passei em alguns. Então não era a capacidade técnica do ingresso que me faltava. Era a capacidade, única e exclusivamente a capacidade financeira. Né? E hoje, né, com essa sua fala de que eu posso fazer outras atividades e de repente chegar à área que eu quero, é muito interessante, né? Porque hoje, eu, por exemplo, eu poderia ser o gestor de um hospital. Não necessariamente um médico, fazer uma operação, coisa assim, não. Aí eu teria que fazer medicina. Mas eu poderia gerir um hospital. Estou no caminho, é isso mesmo, né, esse cunho todo. Né, e eu não posso deixar de lembrar aqui que nós, no Instituto Federal, né, sou professor numa instituição de grande renome hoje e grandes resultados, né, e vou até te fazer o convite já, na segunda-feira, no dia 15, eu vou estar conversando com duas coordenadoras do nosso curso integrado. Tá? O nosso curso integrado aqui, na área de informática, né, o que me permite pensar e relacionar com o que você disse, ele tem resultados extremamente expressivos. Nós fomos aí considerados a sexta melhor escola pelo indicador IDEB do Brasil. Nós tivemos um alto nível de alunos ingressando em diversas universidades públicas federais, né, e mais ou menos pautado no que você disse. Né? Nós encaminhamos uma profissão ao aluno, o jovem, que é dentro da área de informática, ele sai um técnico em informática, mas, por sua vez, ele é fomentado não para o vestibular, mas para uma escolha de futuro em que ele vai escolher. Olha só, a gente trabalha ali uma questão muito técnica, mas fomenta ele que ele pode escolher qualquer coisa para fazer e seguir a vida dele. E aí tivemos alunos formados na área da psicologia, da engenharia, das mais diversas. Não tem nada a ver com aquele curso. Nada, nada a ver. Então, entra mais ou menos nessas situações, né, que você pode, mesmo dentro de uma organização muito técnica, você pode incentivar outras áreas, você pode estabelecer aí uma relação com os valores que a pessoa tem, né? Com certeza.
Isso é bacana, né? E a tua formação em história, acredito eu que lhe ajudou muito, né? Em tudo que você faz hoje, né? Vou eu imaginar aí que talvez você tenha dados e informações que eu, enquanto administrador, não tenho. E justamente por isso, né, você tem talvez muito mais facilidade a lidar com uma temática que pode ser próxima a nós, que eu não tenho. Então, esse arcabouço de conhecimento, seja ele em qual área, me faz entender que é extremamente importante para qualquer carreira, né? Temos aquela história lá do nenhum conhecimento é inútil. Qualquer coisa que você saiba e aprenda, um dia você poderá utilizar. Tem a ver, tem complemento. E o que mais a carreira hoje nos permite pensar? Vou pensar aqui em indicadores. Tem algumas empresas, né, alguns ranqueamentos que estabelecem lá as melhores empresas para se trabalhar, as empresas com maior condições de você buscar novos patamares de carreira, né? O que você entende disso? Tem a ver com essa preocupação ou esse incentivo ao autoconhecimento, né? Ou, de repente, são políticas que simplesmente favorecem a empresa? César, eu acho que são complementares, né? Uma não anula a outra. Quando a gente olha para a organização e pensa nessa preocupação em ser uma boa empresa para se trabalhar, eu acho que isso é uma premissa importante, porque envolve uma série de questões, né? Desde a qualidade de vida do trabalhador, da qualidade de vida enquanto indivíduo, mas sobretudo nessa mescla que é a relação que a gente tem com o trabalho, porque é muito difícil, né? Eu me lembro no começo da minha carreira, uma vez um gestor, um chefe me disse assim: olha, quando você passa daquele portão para dentro, teus problemas ficam ali. Isso valia para trás, mas isso não existe mais hoje. Né? As coisas elas são muito intensas, né? Você vai dizer para mim que você está trabalhando, não, eu entrei para trabalhar, então assim, esqueci meu problema, até chegar um WhatsApp dizendo que sua filha ou seu filho está doente na escola, não, sinto muito, meu filho, eu só cuido dele das 6 às 9, agora que ele que se vire lá. Não, então, a gente vive um processo de mudança em que as relações pessoais, elas se confundem muitas vezes com as relações profissionais. Então, isso faz com que as empresas se